Olá, o nosso tema de hoje é como entrar com o processo judicial no Juizado Especial Cível. Esse é o Direito do Brasil e vamos para a vinheta. O Juizado Especial Cível, qual é a sua função? Nada mais é do que simplificar o andamento de causas de menor complexidade. O órgão também é competente para receber causas de, no máximo, 40 salários mínimos. Para questões com valor inferior a 20 salários mínimos, não é necessário ter um advogado para representar o autor da causa. Para entrar com a ação não há custas e você deve procurar o juizado mais próximo de você. Vale destacar que os juizados não recebem causas complexas que envolvam a ação judicial, por exemplo, ou de natureza alimentar, fiscal ou de interesse da fazenda pública. Ações relativas a acidentes do trabalho, resultados de salários, de cunho patrimonial também devem ser levadas à justiça comum. Reúna o máximo de documentos possíveis na elaboração da petição inicial. É possível também contar com a ajuda dos próprios funcionários do juizado. Eles vão te ajudar na elaboração. Apresente todos os documentos que comprovem um problema, notas fiscais, documentos, contratos, recibos, número de protocolo e etc., para que seja usado nos autos do processo. É importante você ter em mãos todos os dados da empresa ou da pessoa que você irá processar. Nome, endereço, CPF, CNPJ, assim como das testemunhas que irão depor. Normalmente, na primeira audiência, é presidida por um funcionário do próprio juizado, para tentar um acordo entre as duas partes. Se o autor não comparecer, o processo será extinto e ele deverá pagar as custas da ação. Se na primeira audiência o acordo for firmado, esse será formalizado por escrito e deverá ser cumprido integralmente. Se houver a conciliação, será marcada uma segunda audiência de instrução e julgamento, que poderá ser no mesmo dia ou em outro dia, a ser definido pelo juiz. Na audiência de instrução e julgamento, o juiz ouvirá as partes e as testemunhas, analisará as provas apresentadas e em seguida poderá dar sentença na hora ou marcará uma data futura para ler a sentença. A ausência do autor gera a extinção do processo, tanto na primeira parte como na segunda parte do processo. Caso o réu venha a faltar, os fatos narrados pelo autor serão considerados como verdadeiros, a não ser que o juiz, convencionando que as provas não são boas ou suficientes para que a ação seja sentenciada. A parte derrotada não precisará pagar as custas judiciais e nem os honorários da sucumbência, aqueles que são estipulados pelo juiz e pagos aos advogados da parte vencedora. Então, se você perder a ação, você ainda pode recorrer no prazo de 10 dias. Para que isso ocorra, você precisa encaminhar o recurso por escrito à turma recursal do juizado. No entanto, precisará contratar um novo advogado e pagar as custas, caso não peça gratuidade de justiça, que é quando alguma pessoa ela fica impossibilitada de pagar ou não tem condições de pagar as custas. Após ser mandado o recurso para a turma recursal, 3 juízes irão reanalisar o processo e poderão confirmar a sentença. Nesse caso, perdedora terá que pagar os honorários de sucumbência, 10% e 20% do valor da condenação, mais as custas do processo. Anular a sentença quando tiver alguma falha no processo, como não ter uma testemunha importante ou ainda reformar a sentença. No caso de reforma, os juízes poderão mudar completamente a sentença. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like, compartilhar aí com seus amigos e se inscrever no canal.